Capítulo 4. Da prestação de contas. Seção 1ª. Normas gerais. Artigo 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta lei, além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho. Parágrafo 1º. A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos. Parágrafo 2º. Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no parágrafo 1º deste artigo devem ser previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação. Parágrafo 3º. O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para a prestação de contas. Artigo 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. Parágrafo 1º. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. Parágrafo 2º. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. Parágrafo 3º. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. Parágrafo 4º. A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento. Artigo 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. Artigo 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á, mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso 9 do artigo 22, além dos seguintes relatórios. Inciso 1º. Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. Inciso 2º. Relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver. Inciso 1º. Relatório de visita técnica em loco eventualmente realizada durante a execução da parceria. Inciso 2º. Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento. Artigo 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada. Parágrafo 1º. No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. Parágrafo 2º. Se a duração da parceria exceder 1 ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto. Parágrafo 3º. Revogado.
Parágrafo 4º. Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: Inciso 1º. Os resultados já alcançados e seus benefícios. Inciso 2º. Os impactos econômicos ou sociais. Inciso 3º. O grau de satisfação do público-alvo. Inciso 4º. A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. Artigo 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no artigo 65, desde que possuam garantia da origem de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas. Parágrafo único. Durante o prazo de 10 anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.